Vamos lá, pessoal, terceiro vídeo. Nós vamos falar agora das medidas administrativas. Nós estamos falando da Resolução 432 de 23 de janeiro de 2013. Artigo 9º das medidas administrativas. Lembrando que essa Resolução 432 de janeiro, ela dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou outras substâncias que causem substâncias psicoativas que determinem a dependência. Então, artigo 9º. O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Observe que nós aqui estamos falando de veículo. Posteriormente, nós vamos falar da habilitação. O veículo vai ser retido até que chegue alguém habilitado. E se esse alguém habilitado também não estiver em condição de levar o veículo, então ele não será levado. Esse outro condutor que vier buscar o veículo será submetido também ao teste do etilômetro ou também aqueles outros do anexo 2. Observar os olhos avermelhados, sonolência, se ele está cambaleando, odor de álcool. Parágrafo único. Caso não se apresente condutor habilitado ou a agente verifique que ele não está em condição de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização mediante recibo. Não há condição de dirigir e ninguém habilitado em condição de conduzir o veículo veio buscar, ele vai ser rebocado, vai ser levado ao pátio daquele órgão que o recolheu, órgão que fez aquela autuação, e vai chamar o guincho. Aquele condutor vai ter que pagar as custas depois daquele guincho e, mediante recibo, será entregue o recibo a este condutor para que posteriormente ele possa apresentar o recibo na retirada do veículo. O veículo pode ser retirado mediante recibo. Cuidado agora quando a gente entrar no caso da habilitação. Aqui eu grifei algumas partes em vermelho para que a gente não caia em pegadinha de prova. Esse assunto aqui final é muito fácil, mas há possíveis pegadinhas. O documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação, até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada nos termos dessa resolução. O indivíduo consegue provar então que ele tem problemas, ele é uma pessoa especial e o carro é adaptado, que ele não consumiu álcool, está apenas sonolento, mas não consumiu nenhuma substância. Então ele consegue comprovar, ele vai ter de volta a habilitação que está ainda em posse da autoridade que autuou. Cuidado, porque esse documento já pode ter sido transladado para o órgão executivo, como nós veremos agora. Caso o condutor, parágrafo 1º, não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias, qual é o prazo? 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar o seu documento. Não buscou, não havia ninguém responsável, ninguém habilitado para levar. Ficou 5 dias lá, ele vai ser levado para o órgão executivo. Não está na resolução, mas eu fiz questão de colocar 2 exemplos de órgãos executivos. Nós temos o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, e o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, é o órgão máximo executivo dos estados e Distrito Federal que também tem uma característica de estado membro, para o direito. Então, observar que
essa habilitação vai para estes órgãos. E se o indivíduo quiser retirar depois, aí já complica a situação, vai ter que ter esses órgãos executivos. Voltando ao parágrafo 2º. A informação de que trata o parágrafo 1º deverá constar no recibo de recolhimento do documento de habilitação. Na hora que o indivíduo recolher, que o condutor recolher a habilitação, ele vai escrever aquilo que está no parágrafo 1º no recibo. Vai ficar aqui durante 5 dias para você comprovar que você não estava com a capacidade psicomotora reduzida ou complicada por qualquer problemas de ingestão de álcool ou substância que provoque dependência. Então, você provando, você leva a habilitação. É isso que está dizendo isso o parágrafo 2, tranquilo. Disposições gerais. Artigo 11. É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Pessoal, eu tenho uma crítica a esse artigo da maneira como ele foi redigido. Primeira coisa, como que a gente vai fazer? A gente vai memorizar. É obrigatório a realização de exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Porque não importa o que eu penso, importa é o que você acertar na prova. Mas há um detalhe, e volta para cá então. Quando eu fiz o vídeo de medicina legal, eu coloquei lá que quando a infração, um acidente de trânsito, não tiver crime para apurar, não tiver infração penal a apurar e a causa da morte for visível, não necessita do exame de corpo de delito. Não precisa saber se as pessoas no carro ingeriram substâncias alcoólicas, exceto o motorista. Porque para o direito, o único interessado ali saber se estava alcoolizado era o motorista. Porque para o direito isso tem alguma representatividade, tem algum interesse. As outras pessoas não. Mas a lei diz que qualquer pessoa, para as vítimas fatais de acidentes de trânsito, na realidade é só para o motorista. E na prática não é feito em todas as pessoas. Mas nós vamos memorizar que é obrigatória a realização de exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. Não importa o que eu penso, importa é você acertar na hora da prova. Artigo 12. Ficam convalidados os atos praticados na vigência da deliberação do CONTRAN. Pessoal, eu vou ler o 12 e o 13, você vai levar um susto e depois eu vou explicar. Fica convalidados os atos praticados na vigência da deliberação do CONTRAN número 133, de 21 de dezembro de 2012, com reconhecimento da margem de tolerância do artigo 1º da deliberação do CONTRAN, do caput de 10 mg como limite regulamentar. Então, 10 mg como limite regulamentar. Aqui está falando que fica convalidado. Convalidado é validar. E vamos ler o 13. O 13 diz o seguinte. O 13 diz que ficam revogadas as resoluções do CONTRAN 109 de 21 de novembro de 1999, 206 de outubro e essa deliberação do CONTRAN número 133 de 21 de dezembro de 2012. Aqui está dizendo que está revogada essa resolução. E aqui está dizendo que o artigo 12 fica convalidados. Por quê? Ficam convalidados os atos praticados na vigência da deliberação do CONTRAN número 21 de dezembro de 2012. Então, fica convalidado os atos praticados, aqueles que foram autuados durante a vigência dessa resolução, dessa deliberação do CONTRAN, não haverá retroatividade. Ninguém vai poder entrar na justiça porque essa lei foi revogada, essa resolução, essa deliberação foi revogada aqui no artigo 13. Então a resolução
fez questão de convalidar aqueles atos que foram praticados durante aquela vigência. Então, são válidos aqueles atos. Mas a resolução foi revogada, porque o que interessa agora para nós não é mais esse 0,10 mg por litro como limite regulamentar, mas sim aquilo que nós estudamos no vídeo 1, no vídeo 2, que é aqueles limites que nós falamos. Então, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Pessoal, vou terminar aqui esse vídeo, 10 minutos somente, aproximadamente, e no próximo vídeo nós vamos falar exclusivamente dos anexos. Os anexos que muitos estavam preocupados, com medo, então vai ser o quarto e último vídeo. Nós falaremos do anexo 1 e no anexo 2. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.